Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma alegria imensa recebê-los aqui para nós começarmos hoje uma série especial de estudos do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. É muito bom ter você aqui conosco e se você parou para assistir esse primeiro estudo, saiba que Deus atendeu as minhas orações, porque eu tenho orado para que Deus possa tocar no coração dos amigos, né, dos nossos, das pessoas que acompanham o nosso canal, para que possam fazer esse propósito de estudar conosco o livro do Apocalipse. Então, nós estamos iniciando essa série de estudos hoje. Todas as terças-feiras, às 20 horas, estaremos postando aqui no nosso canal essa série de estudos do Apocalipse. E realmente vai ser, tenho certeza que vai ser uma grande bênção para mim estudar o Apocalipse junto com vocês, tá certo? Então, que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir neste estudo e que a gente possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que o tempo que estamos vivendo é o tempo do fim, a todos os acontecimentos, né, que têm ocorrido no mundo, tem despertado as pessoas para o estudo das profecias. Só que existe ainda muita confusão com relação à interpretação correta de livros que são difíceis, né, de serem compreendidos na Bíblia, como o livro do Apocalipse, por exemplo. Por isso, essa iniciativa, esse desejo aqui do nosso canal Cidadão Celestial, para que a gente possa tirar um tempo toda semana, 30, 40 minutos que seja, para poder repassar todos os capítulos do Apocalipse e, através da direção do Espírito Santo, Jesus Cristo nos prometeu isso, né? Que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E o Apocalipse é um livro incrível, é um livro maravilhoso. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, nós precisamos realmente, no tempo em que estamos vivendo, com tantas coisas acontecendo, nós precisamos parar um tempo para estudar esse livro, que é muito importante. E nós vamos perceber ao longo do estudo que o Apocalipse, ele nos leva a estudar a Bíblia como um todo, né? E eu digo uma coisa para vocês, um testemunho pessoal que eu falo. O livro do Apocalipse, ele tem o poder, o estudo do livro do Apocalipse, o estudo da Bíblia como um todo, ele tem o poder de mudar a nossa vida. Eu me tornei cristão no ano de 2012, 2013, através do estudo do Apocalipse. Até então eu não sabia nada de Bíblia, eu não conhecia Deus, eu não tinha profundidade, né, na leitura da palavra de Deus. E quando eu passei a estudar o livro do Apocalipse através do canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Novo Tempo, ali eu fiquei maravilhado e desde então me apaixonei pela Bíblia, me entreguei a Jesus Cristo, me batizei na igreja e desde então eu tenho dedicado tempo, tenho dedicado a minha atenção para o estudo do livro do Apocalipse e também para o estudo da Bíblia, tá certo? Então, eu queria aqui desde já deixar o meu convite para se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, não deixe de se inscrever, compartilhe também este conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a essa série de estudos, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Antes de nós começarmos o primeiro tema do nosso estudo, que tem como título uma contagem regressiva para o futuro, eu queria indicar algumas leituras aqui para você que quer se aprofundar mais no estudo do livro do Apocalipse. São livros muito bons, que nos ajudam a ter uma compreensão mais ampla. O primeiro deles é esse livro aqui, ó, uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell. É um livro muito bom. Todos os livros que eu vou indicar aqui, você pode adquirir eles no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a livraria da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bom esse livro, é um livro bastante denso, ele é muito amplo e você consegue estudar aí o livro do Apocalipse como um todo. Um outro também que já é mais simples, mas é uma leitura muito boa também, muito gostosa,
É esse livro aqui do teólogo Ranko Stefanovic, O Apocalipse de João, desvendando o último livro da Bíblia. Você pode adquirir ele também pela Casa Publicadora Brasileira. E um outro também, que é muito bom, é esse daqui, Apocalipse Verso a Verso. Esse foi o primeiro livro de estudo que eu li fazendo o estudo do Apocalipse. Muito bom também esse livro do pastor Henry Faragher. Ele é um evangelista internacional, acho que é falecido já. Muito bom esse livro aqui. Todos esses livros você pode adquiri-los pelo site da Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar o site aqui, também o link na descrição aí do vídeo. Tá certo? Então, dito aí essas dicas de leitura, nós vamos então iniciar aqui a nossa série de estudo do livro do Apocalipse. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E nós vamos estudar então, iniciar aí a nossa série de estudos do Apocalipse, ok? Então, desde já, deixe a sua Bíblia aí por perto, ok? Acompanhe conosco a leitura dos textos. Esse primeiro estudo ele é mais introdutório, né? Nós vamos entender um pouco o contexto em que foi escrito o livro do Apocalipse, quem escreveu o livro do Apocalipse, como o Apocalipse chegou até nós e qual é a importância de nós estudarmos esse livro no tempo que estamos vivendo, ok? Então, nosso tema 1, Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. Antes de começarmos, eu queria fazer uma breve oração com vocês. Se você puder, aí onde você estiver, curve a sua fronte para nós orarmos a Deus e pedimos a sua bênção para o estudo da palavra. Querido Deus, nós queremos te agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra e estudar o livro do Apocalipse. Nós queremos te pedir uma bênção para esse estudo, que o Senhor possa enviar o teu santo e bom Espírito para que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração a fim de compreender as verdades que serão reveladas através desse estudo, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja honrado, seja revelado através do estudo do Apocalipse, e que o Senhor possa abençoar a todas as pessoas que neste momento estão estudando junto conosco, e que o Senhor se faça presente na vida de todos nós, meu Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Veja que o livro do Apocalipse, ele já começa ali no capítulo 1, verso 3. Se você estiver com a Bíblia aí, você pode abri-la para acompanhar a leitura do texto, ou também você pode acompanhar aí através do slide. Está escrito, né? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja que quando a Bíblia ela fala bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e não somente isso, aqueles que guardam as coisas nelas escritas, será bem-aventurado, será feliz. Então o livro do Apocalipse, ele já começa com uma promessa de nós seremos felizes ao estudarmos esse livro. Muitas pessoas hoje em dia, quando você fala de Apocalipse, as pessoas já pensam em tragédias, em catástrofes, guerra, fome, enfim, uma série de coisas. Já pensa em fim do mundo, né? Como que o mundo ele vai acabar ou ser destruído através de uma catástrofe? E o cinema, inclusive, tem dedicado muito tempo a produções nesse nível, né? De mostrar uma catástrofe mundial, as pessoas virando zumbi e coisas desse sentido. Então, elas associam a palavra apocalipse à destruição. Mas, na verdade, Apocalipse vem do grego, a língua original em que foi escrito o livro do Apocalipse, significa revelação. Apocalipse nada mais é que revelação. Então, hoje em dia, as pessoas, quando veem Apocalipse, quando você fala a palavra Apocalipse, logo pensam
em uma grande catástrofe, o fim do mundo, né, acabando desta forma. Bomba nuclear, enfim. Outras pessoas já dizem que o livro do Apocalipse seria um livro selado, impossível de ser compreendido. Será que é isso mesmo? Seria meio que uma contradição, né? Porque se a própria palavra Apocalipse, quando você vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, logo no verso 1, nós lemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a nós, os seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro do Apocalipse não é um livro selado, não é um livro que está além da nossa compreensão. Não é um livro que é impossível de ser compreendido. Muito pelo contrário. Nós vamos aprender ao longo desse estudo, ao longo dessa série, que eu espero que você acompanhe comigo até o final, todas as terças-feiras, ou quando você puder, né, vai ficar disponível os vídeos no nosso canal. Você vai perceber que o livro do Apocalipse é um livro que, quando a gente aplica de forma correta as chaves de interpretação, que é a própria palavra de Deus, ele fica muito mais fácil de ser compreendido e não se trata de forma alguma de um livro selado. Apocalipse, na verdade, é um livro de esperança, porque ele nos mostra que em meio a esse mundo que nós vivemos, onde existe um grande conflito entre o bem e o mal, Deus ele já nos dá um spoiler, né? Deus já nos mostra que ele e o seu povo serão vencedores no final da história. Então, o Apocalipse ele mostra de forma muito clara isso, de que nós temos que ter esperança e confiar em Deus, porque existe um Deus no centro do universo e ele comanda todas as coisas. O livro do Apocalipse ele deixa isso muito evidenciado. O que nos reserva o futuro? Então, o texto que nós acabamos de ler aqui, que eu li para vocês, né, o objetivo do livro do Apocalipse é revelar a Jesus Cristo, né, uma revelação do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ok? Então, João recebeu essas visões, né? Ele estava preso lá na ilha de Patmos, uma ilha na Grécia, por ordem do imperador romano. João ele foi preso e lá ele recebeu as visões e no capítulo 1, verso 19 está escrito, né? Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, né? As do dia dele e as que hão de acontecer, né? No futuro, depois dessas. Então, o livro do Apocalipse, as visões que João recebeu eram para as coisas que estavam acontecendo no tempo dele, né, no tempo presente, e para as coisas que hão de acontecer no futuro depois dessas. Existem algumas escolas de interpretação dentro do meio cristão, dentro da teologia, de pessoas que acreditam que as profecias de Apocalipse estão todas no passado, ou seja, já se cumpriram. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja, a denominação na qual eu pertenço, segue uma linha de interpretação do Apocalipse que nós chamamos de linha historicista. Ou seja, as profecias do livro do Apocalipse, elas vão se cumprindo ao longo da história, desde os tempos de João até os dias de hoje, até o fim dos tempos, até os dias em que estamos vivendo. É óbvio que nós vamos compreender que a maioria das profecias do Apocalipse, elas já se cumpriram. Elas foram se cumprindo ao longo da história. Isso vai ficar bastante claro quando nós estudarmos, por exemplo, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. Nós vamos perceber que cada um desses símbolos, as trombetas, os selos, são períodos que a igreja cristã passaria ao longo da história. Tá? Então, por isso que a linha de interpretação que nós achamos ser a mais adequada para entender o Apocalipse é a linha de interpretação historicista, ok? Então, o livro do Apocalipse são profecias, né? Revelações para os dias de João
e para os últimos dias, e aí ao decorrer de toda a história. O livro do Apocalipse é muito interessante porque ele nos mostra que João recebeu as visões. Veja que o livro do Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 100 da nossa era, né, no ano 100 depois de Cristo, e João recebeu as visões de coisas que iriam acontecer muitos séculos à frente. Por exemplo, a França, que na época de João nem existia, já estava profetizada no livro do Apocalipse. E nós vamos estudar isso quando chegarmos ao capítulo 11. Os Estados Unidos da América, que vieram a ser fundados, devia ser fundado no ano de 1600 e pouco, já estava profetizado também no livro do Apocalipse. Nós vamos estudar isso quando chegarmos no capítulo 13. Estou dando aqui alguns spoilers aí para vocês ficarem curiosos aí quando a gente chegar no estudo desses capítulos que são absolutamente fascinantes. E você vai se surpreender com o estudo do livro do Apocalipse. Roma, o Vaticano, né, o papado, já estava profetizado também, já estava profetizado no livro do Apocalipse. João já tinha recebido essas visões. E o livro do Apocalipse nos mostra que haverá, no tempo do fim, algo que nós chamamos de ecumenismo, que é a união de todas as religiões. Isso está profetizado também, e ao longo do estudo nós iremos entender melhor. Como o Apocalipse chegou até nós? Então aqui, quando a gente lê o capítulo 1, os versos 1 e 2, nós entendemos de que forma o Apocalipse chegou até nós. Então a gente vai reler esse texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Então, as fases do Apocalipse, né? Deus deu as revelações para Jesus Cristo. Jesus Cristo passou essas revelações para o anjo, que enviou a João, e João escreveu o Apocalipse em forma de cartas, que chegou até nós, os servos de Deus, tá certo? Então aqui quando a gente lê novamente o texto, a gente fica bem claro esse esquema, né, de como que o Apocalipse chegou até nós. Jesus Cristo, né, Deus deu a Jesus Cristo, ele notificou, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E aqui na parte de cima, né, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando eu leio esse texto, eu fico impressionado com o amor de Deus por nós. Porque Deus nos ama tanto que ele revela as coisas que no futuro vão acontecer para que a gente possa estar preparados. E principalmente para que a gente possa se voltar para ele. Porque ele mostra, né, o desenrolar do grande conflito, dessa luta que existe entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo e Satanás. Isso vai ficar bastante claro ao decorrer do estudo. Uma outra coisa também que é interessante da gente pensar, o livro do Apocalipse, por que ele é tão mal compreendido hoje? Porque as pessoas têm até medo de estudá-lo. Porque acham que ali só tem, né, catástrofes, ou às vezes as pessoas começam a estudar e leem aqueles símbolos todos, a besta de 7 cabeças e 10 chifres e tal, e as pessoas acabam ficando com medo porque não conseguem compreender. E obviamente que isso é a grande obra do engano, né? Satanás, ele não quer que você estude o Apocalipse, porque o Apocalipse talvez seja o livro da Bíblia que mais o desmascare. Então, ele não quer de jeito nenhum que você estude esse livro. Você pode, né? Eu penso, eu tenho por mim como visão de mundo de que o diabo ele não quer de jeito nenhum que você estude a Bíblia, que você leia a Bíblia, que você tome tempo para se aprofundar na palavra de Deus. Mas se você começar a ler a Bíblia, ele não vai querer que você estude o Apocalipse. Ele vai querer que você, né, você pode estudar toda a Bíblia, mas o Apocalipse é um livro
mais do que qualquer outro, desmascara a grande obra de engano de Satanás. Então, quando a gente estuda o livro do Apocalipse com oração, né, pedindo ao Espírito Santo, com humildade, para que ele nos guie na verdade, nós ficamos muito mais bem preparados contra as ciladas de Satanás. Por isso que é importante nós nos determos no estudo deste livro. Quem é o anjo, né? Esse anjo que recebeu aí as revelações da parte de Jesus Cristo e ficou então comissionado a levar isso até João. Nós entendemos que esse anjo é um anjo Gabriel. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 26, foi Gabriel que foi enviado para falar com Maria a respeito do nascimento de Jesus, né? Então a gente lê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 26, respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para trazer-te, para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então o anjo Gabriel, ele está sempre por trás de eventos importantes na Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai para o livro de Daniel, o profeta Daniel, ele também foi visitado por esse anjo Gabriel. Foi ele também que deu as revelações e ajudou Daniel ali na interpretação de algumas das suas visões. Então, Gabriel esteve presente no nascimento de Jesus. O livro Desejado de Todas as Nações, da autora norte-americana Ellen White, ela diz o seguinte: foi Gabriel, anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel, algo que eu mencionei agora. E foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. Então, esse anjo nós identificamos como sendo o anjo Gabriel. Ok? Então, aquilo que eu mencionei para vocês, o livro do Apocalipse, ele foi escrito em forma de cartas, né? Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 1, verso 4, está escrito o seguinte: João, as 7 cartas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, no verso 11 está escrito, né, dizendo: o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, as visões que João recebeu por parte do anjo Gabriel, as revelações de Jesus Cristo, João foi então instruído a escrever isso em forma de cartas e enviar essas 7 igrejas, que estão aí descritas no verso 11. E nós estudaremos na próxima semana, nós estudaremos e entenderemos melhor por que Deus escolheu essas 7 igrejas, porque tem um significado especial. Aí a gente vai entender isso melhor. Quem era o apóstolo João? O apóstolo que escreveu aí o livro do Apocalipse e recebeu essas visões. João, né, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 17, esta descrição do apóstolo João. Ele era conhecido como filho do trovão. E ele não tinha esse apelido por acaso, né? Porque ele era uma pessoa bastante intempestiva. E depois Jesus Cristo o transformou, ele se transformou no apóstolo do amor, né? Quando a gente lê as cartas que estão um pouco antes aí do Apocalipse, 1ª, 2ª, 3ª João, você vai ver ali que ele fala bastante do amor de Deus. No próprio evangelho dele, ele fala que ele era o discípulo amado, ele se auto-intitula, né, como o discípulo amado de Jesus. Quando a gente vê ali a cena da Santa Ceia, João recolhido ao peito de Jesus, né, deitado, inclinado ao peito de Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tem esse poder, né, de transformar a nossa personalidade, muitas vezes irascível, intempestiva, uma personalidade mansa, e João passou por esse processo. Então, João, ele esteve presente em vários momentos críticos ali do ministério de Jesus. Por exemplo, alguns eventos, né, mencionados aqui no estudo: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus Cristo no monte,
João esteve com Jesus no Getsêmani, né, quando Jesus passou por aqueles momentos de angústia antes da sua crucificação. Jesus esteve junto à cruz de Cristo, e João foi um dos primeiros que correu ao sepulcro na manhã da ressurreição. Quando o Apocalipse foi escrito? O livro do Apocalipse ele foi escrito durante o período do Império Romano, né? Roma foi o maior, o império que teve o maior período de extensão na história. Foi do ano de 168 a.C. até o ano 476, quando ocorreu a sua queda. E ele passou por 3 etapas aí, né? Primeira etapa, a monarquia dos reis, depois a república, o Senado romano, e por fim o Império, que perdurou aí do ano 27 até o ano 427 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, foi durante o período dos imperadores que Jesus Cristo, por exemplo, foi crucificado. A maior parte dos apóstolos foram martirizados. Na verdade, o único que teve morte natural foi o apóstolo João, né? Deus o conservou de forma miraculosa e o livrou da morte, porque tinha uma missão especial para João. E a gente vai entender melhor isso. Foi durante o período do imperador Domiciano que João esteve preso em Patmos, na ilha grega lá de Patmos, e recebeu as visões do Apocalipse. Aquilo que eu mencionei, né? João foi salvo da morte de forma miraculosa, porque documentos extrabíblicos mostram que o imperador romano sentenciou João à morte, o lançando vivo num tacho de óleo fervente. Mas João nada sofreu. Louvado seja Deus, né? Deus o salvou da morte. E aí, então, sem saber o que fazer, né? Tentaram matar o homem, não conseguiram. Então, enviaram João para a ilha de Patmos, para assim deixá-lo isolado naquela ilha, longe aí da influência das pessoas, né? Porque o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra de Deus ali nos tempos da igreja primitiva, né? Quando a gente lê o livro de Atos, que é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, você vê ali ó, o evangelho sendo pregado a todo vapor, Pedro pregando e convertendo mais de 3.000 pessoas, os apóstolos também bastante imbuídos, né, nessa missão de pregar o evangelho, o Espírito Santo sendo derramado no Pentecostes. Então, tudo isso transtornou o Império Romano, porque os imperadores eles reclamavam para si a adoração, né? E, obviamente, que os cristãos, conforme foram sendo convertidos através da verdade pregada pelos apóstolos, eles entendiam que somente Deus é digno de adoração, né? Então, tentaram matar João, lançando num tacho de óleo fervente, mas Deus, assim como livrou os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente lá na Babilônia, que eles nada sofreram também, da mesma forma, Jesus Cristo salvou João da morte. E aí então João foi exilado para essa ilha de Patmos, no mar Egeu, lá na Grécia. Hoje a ilha virou até ponto turístico, mas na época de João era uma ilha utilizada como prisão pelo Império Romano, né? E João já estava ali bastante idoso, já passava dos 90, estava perto dos 100 anos de idade já, quando foi então preso e isolado nessa ilha. Então, qual foi o sentimento de João estando isolado nessa ilha? Aí a gente para pensar, né? Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versos 10 a 16, nós vemos ali a descrição do próprio apóstolo. E eu vou ler aqui para vocês, e aí você estiver com a sua Bíblia, me acompanhe também. Está escrito o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Essa foi a visão que João teve. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. E aí, no verso 16, ele complementa: tinha na mão 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, João, aqui a gente acabou de ler uma visão que João teve de Jesus Cristo glorificado. E o que me impressiona nessa visão que João teve é que quando a gente para pensar, João, ele dedicou sua vida ao evangelho, à pregação do evangelho. Ele gastou ali todo o tempo de vida seu, né, pregando a Jesus Cristo. Imagino que deve ter convertido muitas almas ao reino de Deus. Porém, ele sofreu muita perseguição. Tentaram matá-lo, não conseguiram, e o exilaram então para essa ilha lá em Patmos. Já no fim da vida, ele velhinho, já sem, né, sem ali o auge da sua força, idoso ali preso nessa ilha. A gente fica pensando, poxa, será que não passou pela cabeça de João que todo o trabalho que ele fez foi em vão? Porque ele, poxa, dedicou tanto tempo da sua vida ao evangelho, à pregação da palavra de Deus, ao amor a Jesus Cristo, e no fim das contas ele vai morrer aqui nessa ilha, isolado do mundo. Então, quando a gente lê o livro do Apocalipse, você não vê absolutamente João reclamando de nada. Ali apenas a preocupação dele é mostrar Jesus Cristo. Então você veja que, mesmo nos piores momentos da nossa vida, Deus está conosco. E João talvez possa ter passado pela cabeça dele que todo aquele trabalho que ele tinha feito poderia ter sido em vão, quando ele tem uma visão de Jesus Cristo glorificado. E ele relata essa visão, e eu acho impressionante o verso 16, que diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha a visão que João teve de Jesus Cristo. E no verso 17, ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, Jesus Cristo, ele tocou em João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu estou aqui com você, não temas. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que esteja numa Patmos da vida hoje, numa prisão, né, por conta de algum problema, por conta de alguma aflição, alguma angústia. Pois eu te digo que o mesmo Jesus Cristo que esteve com João lá na ilha de Patmos está com você hoje, está comigo. E ele se importa tanto com a gente que ele toca na gente, né? Jesus Cristo, ele gosta do toque. E ele tocou em João e disse: não temos, e da mesma forma ele toca em mim e em você, e nós pela fé podemos sentir esse toque de Jesus. Então veja que coisa maravilhosa. E aqui nós vemos alguns detalhes dessa visão que João teve de Jesus Cristo, né? Ele anda entre candeeiros, semelhante a filho do homem. Essa expressão na Bíblia, ela se aplica diversas vezes nos evangelhos, e a gente vai ver aqui também no Apocalipse, filho do homem, né? Filho do homem. Jesus Cristo estava com vestes talares, uma cinta de ouro. Isso nos remete às vestimentas do sumo sacerdote no Antigo Testamento, e ao decorrer do estudo a gente vai entender melhor o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo no santuário. Isso é uma coisa também que a gente vai se aprofundar ao decorrer do estudo. Os cabelos brancos de Jesus como a lã e a neve, os olhos como chamas de fogo. A gente tem que usar a imaginação, né, quando a gente lê essa descrição de Jesus, porque João ele vai utilizando ali alguns elementos que são familiares para a gente, né, e para poder descrever essa visão maravilhosa que ele teve.
os pés semelhantes ao bronze polido, voz como de muitas águas, tinha 7 estrelas na mão direita, da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol. Então aqui a gente vê que a gente já começa a entender uma coisa, que o livro do Apocalipse ele foi escrito com uma ele foi escrito de forma carregada com muitos símbolos. Só que a gente não precisa se desesperar com relação a esses símbolos, porque a própria Bíblia é a chave para nós entendermos esses símbolos. Por exemplo, quando a gente chegar a textos mais difíceis, como os que são centrais no Apocalipse, Apocalipse 11, Apocalipse 12, 13, 14, que ali tem muitos símbolos, a gente vai entender que a própria Bíblia é a chave para entender todos aqueles símbolos. E aí vai ficar muito mais fácil de nós compreendermos. Então, por exemplo, aqui, nós já temos no próprio capítulo 1, que é o que nós estamos nos detendo hoje, nós já temos a significação para alguns desses símbolos. Por exemplo, candeeiros. Quando a gente vai para Apocalipse 1, verso 20, o que significa? Está escrito: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, o próprio Apocalipse já está dando a resposta para o significado desses símbolos. Então, os candeeiros são as igrejas. As estrelas, né? O texto está dizendo o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aquelas estrelas que João viu na mão da visão, né, de Jesus ressurreto, glorificado, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, a própria Bíblia aí, no Apocalipse, já nos dá a resposta. O que significa essa espada afiada que sai da boca de Jesus Cristo? Será que João realmente ele viu uma espada literalmente saindo da boca de Jesus? Não, aquilo é apenas um símbolo. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, a gente entende que essa espada significa a palavra de Deus. Veja só, Hebreus capítulo 4, verso 12, se você tiver com a sua Bíblia e quiser conferir, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a própria Bíblia já nos dá a significação do que é essa espada que João viu na boca de Jesus. Ok? E aqui, aquilo que eu falei para vocês. A chave para nós compreendermos o Apocalipse é o Antigo Testamento. Muitos dos símbolos que João inseriu no Apocalipse, ele tirou do Antigo Testamento. Por quê? Porque João escreveu o Apocalipse para um público-alvo que estava familiarizado com esses símbolos do Antigo Testamento. Então, aqui está a chave para nós compreendermos. Veja que o livro do Apocalipse ele tem 404 versos, cerca de 270 fazem referência direta ou indireta ao Antigo Testamento. E aqui nós temos 13 referências a Gênesis, 27 ao Êxodo, 79 ao livro de Isaías, 53 ao livro de Daniel, e muitas outras no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, Salmos. Então, a chave para nós entendermos os códigos do Apocalipse é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. E ao longo do estudo nós vamos entender melhor isso. Ok, meus amigos? Então, nós chegamos ao final desse nosso primeiro estudo. E eu queria agradecer você, se você ficou até o final, muito obrigado. Mais uma vez eu deixo aqui o meu convite para que você se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro aí dos conteúdos do nosso canal. E se você gostou desse estudo, compartilhe com seus amigos, convide-os para fazer parte dessa nossa rede de estudo do livro do Apocalipse e da Palavra de Deus. Eu estarei orando por vocês. Se você ficou com alguma dúvida,
Você pode deixar nos comentários também, que a gente pode até responder ali pelos próprios comentários, os livros nos quais eu indiquei. Também, se você tiver interesse em aprofundar o seu estudo no Apocalipse, eu deixarei o site da Casa Publicadora Brasileira, para que você possa adquirir esses materiais. E faça um propósito para que você estude a Bíblia, para que você estude o Apocalipse, e não deixe de acompanhar a nossa série, que estará aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, eu estarei postando no nosso canal. Então, na semana que vem, nós daremos continuidade ao nosso estudo, tá bom? Fique com Deus, que Deus possa abençoar você, possa derramar o seu Santo Espírito na sua vida e na vida da sua família. Até o próximo estudo.